Parte 1. O maior mito em torno do verdadeiro alfa. Você mesmo que tá me assistindo agora, eu tenho certeza que tu já viu ou até você mesmo acredita na seguinte ideia: Scott só se tornou um alfa genuíno porque ele nunca matou. Olha, a fandom de Teen Wolf é uma fandom muito fiel, porém ela costuma não ter uma interpretação muito desenvolvida, e é até bem comum o pessoal acreditar que foi o fato do Scott ser um pacifista, alguém que não mata nem pra se defender, que foi isso que o levou a ser um alfa. E então, tu mesmo, vamos trocar uma ideia aqui, tá? Isso é mito, nem de longe foi isso que tornou o Scott em um alfa genuíno. Não, muito pelo contrário, alguém assim nunca alcançaria algo tão raríssimo na espécie. Sim, Scott é um pacifista, mas isso é uma parte da sua personalidade e não é o que o define, isso nem chega perto. O Deucalion sabia muito antes de acontecer que o Scott iria ser um alfa, e ele sabia disso pela Morel e dos próprios feitos do Scott em Beacon Hills. E você pode se perguntar agora, como que o Deucalion já sabia? Muito simples, porque o Scott sempre foi insuportavelmente dedicado e dono de uma força de vontade gigantesca. Isso somado com a sua natural habilidade de fazer aliados, mais um impulso de ser muito altruísta, tornou muito óbvio aos olhos do Deucalion e do Ditton que o Mokol iria ser um alfa por mérito próprio. E as palavras aqui são mérito e força de vontade. Não me entenda mal, tá? Eu amo quando o protagonista é um cara que é testado e tentado o tempo todo a ir para o lado negro da força, como o Scott. Porém, não é ele não matar que o fez alcançar o status de olhos vermelhos. Não, foi a sua força de vontade. Vamos a alguns factos. Para começar, tu lembra quais foram os momentos em que o Scott demonstrava os seus olhos vermelhos antes de, enfim, virar um alfa? Se você não lembra, era sempre que o Scott precisava enfrentar algum desafio, vamos dizer assim, bem maior que ele. No episódio 5 da terceira temporada, vendo toda a situação desesperadora, o cacete calcateia do Derek tomou, o Scott peita o Ennis e olhos vermelhos. Ele peitou um alfa, lembra disso? Um alfa não, um alfa aprimorado. Mais tarde, no episódio 7 da terceira temporada, tentando quebrar a barreira de tramaceira para salvar o Ditton, algo quase impossível, olha de novo aí, olhos vermelhos. E finalmente, sendo obrigado a quebrar a barreira de tramaceira que protegia a Jennifer para salvar geral, né? O Scott finalmente ascende ao status de olhos vermelhos. Percebeu o padrão? Sempre foi nos momentos mais difíceis que o Scott brilhava os olhos em vermelhos. Em momentos em que ele colocava a sua vontade de ajudar ou salvar alguém acima dele próprio. Características de alguém com a força de vontade gigantesca. Segundo ponto, e esse eu vou deixar que o Ditton conte, é sobre o que significa os olhos vermelhos do Scott. Seus olhos estavam vermelhos, brilhantes. É raro. É uma coisa que não acontece há 100 anos, mas de vez em quando, um beta pode virar um alfa sem ter que roubar ou tomar o poder. É alguém que se transforma puramente por força de caráter, por virtude, a verdadeira força de vontade. Dê ênfase em alguém que se transforma puramente por força de caráter, por virtude, a verdadeira força de vontade. Mais tarde, já no episódio 10, olha o que o Peter diz. Um verdadeiro alfa. O tipo que não precisa roubar poder de outro, que pode crescer com a força de sua própria vontade. O nosso querido Scott aqui. Eu acho que eu nem preciso explicar muito, né? Essas duas falas já dizem praticamente tudo. Detalhe que me chamou muito a atenção reassistindo a terceira temporada para fazer esse vídeo é que o Ditton diz que não aparece um alfa genuíno há 100 anos, o que só mostra como o Scott é um espécime raro. E também reforçou ainda mais para mim como que o Peter é um cara que manja muito, cara. Na hora em que a Jennifer fala sobre como o Deucalion escolhe seus alfas, ele já captou a mensagem. Ó, esse moleque aí é um alfa genuíno. Outra coisa que só mais tarde vai ficar muito claro é que o Deucalion queria o Derek também. Não só por causa que ele abriria o caminho para o Scott, mas porque o Derek se tornaria um lobisomem evoluído. E naquela época, naquela circunstância, né, um alfa evoluído. Assim como a sua irmã
irmã e a sua mãe, o que deixaria a Alcateia do Delquerion ainda mais seleta. 3 alfas aprimorados, os gêmeos que podiam fazer o Megazord de lobisomem alfa, um alfa genuíno e um alfa evoluído. A Alcateia perfeita, né? Enfim, acho que a partir de agora tu nunca mais vai achar que é por causa do Scott não matar que ele se tornou um alfa. Não, foi graças à sua vontade inabalável e à sua força de caráter. Opa, e aí, tudo bem? A partir do momento em que o Scott brilhou os olhos em vermelho, muitas especulações em torno desse poder começaram a surgir da fandom, com algumas dessas teorias sendo bem nada a ver, como essa de que foi o pacifismo do Scott que o tornou capaz de se tornar um alfa genuíno. E hoje eu venho aqui pegar tudo que eu sei sobre o alfa genuíno em Teen Wolf, revisar tudo que vemos na série, entrevista dos atores, dos produtores e ver como e por que o Scott se tornou um alfa, qual é a maior diferença dele para qualquer outro alfa e especialmente se ele é o alfa mais forte da série, como sempre é bradado pela fandom. E para começar bem, olha só cara, brigadão mesmo pelo seu gostei, sua inscrição e o seu compartilhamento, sério mesmo, isso me ajudou demais já, porque você ter feito isso logo no começo do vídeo já praticamente disse pro YouTube que esse vídeo aqui é muito importante. Então, brigadão mesmo, tá? Parte 2, qual é a diferença entre um alfa normal e um alfa genuíno? Para constar, eu já fiz um vídeo mostrando as diferenças entre um alfa genuíno, um alfa aprimorado e um alfa normal. Tá no card, tá? Mas enfim, de prima, esqueçam essa ideia de que se ele matar, ele perde os poderes de alfa. Não, dentro de tudo que foi mostrado na série, isso não faria sentido. Na verdade, não mudaria nada nos olhos do Scott. Ainda nessa questão de que o que aconteceria se ele matasse, o pessoal sempre se apega muito a uma fala muito deslocada do Scott no episódio 12 da 3ª temporada, onde ele diz que se a Yennefer não parar com a tempestade, ele mesmo mataria ela, não importando com que isso faça com a cor dos olhos dele. Mas aqui é até meio redundante explicar que, tipo, a última pessoa no mundo que saberia algo sobre um alfa genuíno, especialmente o funcionamento do seu próprio poder, cara, é o Scott. Ele nunca saberia nada sobre isso. E também, né, temos que dizer isso, Teen Wolf é bem famosa por ser uma série de frases de efeito. Isso aqui é até o charme dela. Então não, nada a ver isso de que ele matando, os olhos saem de vermelho para azul. Poxa, isso nem faria sentido. Agora, vamos às únicas reais diferenças entre o Scott e qualquer outro alfa. Primeiro, ele não pode ter o seu poder roubado, exceto por betas que ele criar. Segundo, sua centelha de alfa, né, é muito mais difícil de ser extinta. Por exemplo, Ethan e Aiden perderam seu lado alfa quando a Yennefer os matou, enquanto que o Scott, que morreu entre aspas, pelo menos 2 vezes na série, depois que ele virou um alfa, ainda assim ele não perdeu a sua centelha de alfa. E sim, essas são as únicas e exclusivas diferenças do Scott para qualquer outro alfa. E é isso, o que tornou o Scott tão especial é somente o fato dele ter alcançado o status de alfa por vontade própria. E é isso. Inclusive, isso aqui já nos leva para a próxima parte desse vídeo. Parte final. O Scott é o alfa mais forte? Cara, claro que não. Muito pelo contrário, na verdade. Eu gosto do personagem, mas eu não extrapolo a força dele para fazer um edit ou um memezinho. Não, tipo, os caras colocam o Scott nível Delquerion, colocam ele mais forte que um tanque como o Garrett. Mano, vocês lembram o que o Garrett é? Eu preciso lembrar vocês que esse puto aqui matou um Ghost Rider com uma mão. Ou pior ainda, eu já vi bizarrice do tipo, ele ser comparado com a besta de Gevaudan, que ok, não é um alfa, é um ômega, mas pelo amor de Deus, Scott mais forte que Sebastian. Quer dizer que o Scott tá no mesmo patamar do Cerberus. Vocês assistiram a 5ª temporada? Olha, na boa, parece que alguns criadores de conteúdo, seja nos aminos, no Facebook, ou até mesmo aqui no YouTube, parece que os caras têm amnésia seletiva. Os malucos não lembram do Scott nem fazendo cócegas no Kincaid, do Scott tendo uma certa dificuldade com o Peter, de como derrotaram o Garrett, de como por cagada o Sebastian não enforcou o Scott até a morte. Beleza, a cena é muito bonita, pô, a relação do Scott e Alicent, mas ainda assim fica mais que claro que ele não é famoso por sua força, e sim por causa da sua alcateia. Existe quase um culto na internet que crê
vê com uma fé inabalável que se o Scott se soltar, vocês vão ver a força dele, hein? Então, cara, olha, pior que a gente já viu ele se soltando. No episódio 10 da 4ª temporada, a famosa cena do Scott quase caindo na Crinos. E episódio 12 da 6ª temporada, quando ele enfrenta o Garrett e os Ghost Riders. Lembra, cara? É o Garrett. Não tem por que ele não se soltar. Era um nazista e um lawman super mutante. E, inclusive, olha como o Scott ficou nessa luta. Então, sim, eu concordo. Te falta ódio, Scott. Isso é verdade. Ele se segura demais, o que só deixa o personagem muito melhor. O que não significa que o cara vai arrasar quarteirões quando ele se deixar ser dominado. No máximo, um lupus totalmente fora de controle. Ou, no pior dos casos, um Crinos, Pick Peter, totalmente dominado. E é isso, nada de tão extraordinário como uma galera tenta fazer parecer. Como eu já disse e repito, ele não é mais forte por causa de ser um genuíno. Não, às vezes até é o contrário. Muitas vezes tu vê que ele não é tão forte quanto os outros alfas eram. Se por acaso no filme o Scott se tornar um evoluído, ou seja, um lobisomem capaz de transitar como um lupus, um lobo completo, né? Aí sim o cara vai estar muito mais forte. Detalhe para fechar o vídeo, tá? O Scott é o único alfa conhecemos na série que pode ter todos os upgrades de força. Como assim, Felipe? Primeiro, ele é um genuíno, certo? Depois, se ele aprender a se controlar em um nível que o humano e o lobo se equilibrem, ele se torna um evoluído, assim como a Talia, a mãe do Derek. E finalizando, se ele absorver todo o poder de um beta que ele criou, ele se torna um aprimorado, como a Kali e o Ennis. Ou seja, até o momento, Scott é o único alfa que pode ser um alfa genuíno, aprimorado e evoluído. Aí sim, se ele virar um genuíno, aprimorado e evoluído, com certeza ele vai se tornar o alfa mais poderoso da série. Mas até o momento, não. Scott não é o alfa mais forte, tá longe disso. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Te agradeço pelo seu gostei, sua inscrição e, claro, seu compartilhamento. Bom, então mais é isso. Eu sou a gostosona? A mais gostosa. Que? Eu sou a gostosona. Você é sim.